Juros compostos. Parte 1. Problema do juros simples. Agora nós vamos falar sobre um problema que existe no juros simples. Isso é muito importante para que se possa entender a diferença entre os juros simples e os juros compostos e por que existe cada um deles, né? Então tudo isso precisa ficar muito claro. Então vamos observar. No juros simples, os juros são aplicados sobre o valor original, lembra, o valor presente, que pode ser da aplicação ou da dívida. Nos juros compostos, os juros são aplicados sobre o valor no instante de tempo anterior. Bom, então no juros simples a gente aplica os juros sempre sobre o valor original, que a gente convencionou chamar de valor presente. Enquanto que nos juros compostos a gente está aplicando sempre sobre o valor anterior. Digamos que você está aplicando o seu dinheiro a uma taxa de 1% ao mês. Você aplicou R$100. Então, no primeiro mês vai render R$1. Ótimo. Aí você tinha anteriormente R$100, passou a ter R$101. Agora a questão é, no próximo mês, quando for incidir juros novamente, esses juros devem incidir sobre os R$100 ou sobre os 101? Essa é a questão que a gente vai tratar agora. Então vamos a um exemplo para deixar isso bem claro. Então, exemplo, R$100, né, para facilitar as contas, né? A gente está usando esse valor de R$100, aplicados a 10% ao mês. Tudo bem que a taxa é alta, mas é para facilitar as contas, né? Vamos fazer contas sempre que forem simples para a gente fazer. Aplicados a 10% ao mês, por 2 meses. Então esse é o prazo, 2 meses. Usando juros simples e juros compostos. Então a gente quer entender qual que é a diferença em cada um dos casos, quando a gente aplicar a juros simples e a juros compostos. Então vamos lá. Se eu tenho R$100, então vamos considerar o caso de juros simples aqui. Então o valor presente é igual a R$100. Foi isso que foi dito. O valor futuro depois de um mês, como é 10%, eu não vou fazer a conta passo a passo, eu vou simplesmente já colocar o resultado, né? Mas é fácil a gente ver que o resultado é esse. Então o resultado é R$110 depois de um mês. Eu vou falar aqui nos juros compostos, também é a mesma coisa, por enquanto. Então o valor presente R$100, o valor futuro após um mês também vai ser R$110. Agora a questão é o que vai acontecer depois, no segundo mês. Então eu vou ter que calcular o que eu estou chamando aqui de F2. Tanto aqui quanto aqui eu vou calcular o valor de F2. No juros simples, lembrem-se que os juros incidem sempre sobre o valor presente. Então, como a taxa é 10%, 10% de 100 é 10. Então, vai render mais R$10. Então, o valor futuro passa a ser R$120. Ótimo. Mas a questão é que nos juros compostos, a incidência não é sobre o valor presente, é sim sobre o saldo anterior. Então, o saldo anterior era de R$110. Se a gente aplicar, então, 10% sobre 110, 10% de 110 é R$11. Então, 110 mais 11, isso daqui vai dar R$121. Observem. Então, em juros simples, R$110, juros compostos, R$121. Então, a gente observa que é diferente, juros simples e juros compostos. Juros simples, a gente está incidindo sempre sobre o valor presente. Juros compostos, não, sempre sobre o valor anterior. Então, imagine o seguinte, então, qual que é o problema do juros simples? Então, imagina que a pessoa investiu R$100, resgatou 110. Então, se ela deixou aplicado a juros simples por 2 meses, ela vai resgatar 120. Se ela aplica juros simples, mas ela aplica 1 ano, aplicou, resgatou, então ela passou a ter 110. Agora ela aplica os 110, então o valor presente passou a ser os 110. Depois de 1 ano, esses 110 vão virar 121, mesmo a juros simples, porque agora o valor presente ela resgatou e aplicou de novo, né? Então
mudou a lógica do que a gente estava trabalhando. Então a gente vê que não faz muito sentido trabalhar com juros simples, porque ele sempre está rendendo juros sobre o valor presente, o valor original, enquanto que juros compostos não, é sempre sobre o período anterior. Então, é claro que a pessoa poderia burlar a questão do juros simples se ela simplesmente aplicasse, resgatasse, aplicasse de novo e ficasse sempre, depois que terminou o período do investimento, ela resgatasse e aplicasse de novo. Então esse é o problema do juros simples e por isso que existe os juros compostos para sanar esse problema, tá? Então é muito importante que a gente conheça as diferenças entre juros simples e compostos. Bons estudos!